Pessoal, boa tarde, boa tarde. Daqui é o professor Agostinho Chilung. Eu hoje trago para esta aula a introdução sobre frações. Vamos falar exatamente ao longo desta aula da definição de fração, as partes que constituem uma fração. Vamos falar de tipos de frações, vamos trazer ainda da ampliação e simplificação de frações e então vamos terminar esta aula mostrando as propriedades principais de frações e algumas operações também com frações. Vamos falar exatamente da adição e subtração, multiplicação, divisão também de frações. Então, presta atenção a esta aula e se não deu ainda o teu like para o nosso canal, deixa o teu like, subscreva-se no nosso canal para receber mais dicas sobre matemática. Então, o que vem a ser uma fração? Por definição, uma fração é toda expressão escrita na forma A sobre B, com B sempre diferente de zero. Portanto, temos que evitar a todo custo que o denominador de uma fração seja zero, porque aprendemos que a divisão por zero em matemática não existe. Isso porque dá então ou dá infinito. Nesta fração podemos então identificar duas partes fundamentais. Primeiro é a expressão que fica por cima e a expressão que fica por baixo. A expressão que fica por cima chama-se então numerador e a expressão por baixo chama-se denominador. Muito bem. Então, nós podemos afirmar que uma fração tem duas partes fundamentais. Primeiro, o numerador. Segundo, o denominador. As frações, elas podem ser classificadas. Vamos olhar para o primeiro caso. Quando o numerador é menor do que o denominador. Esse é o primeiro caso. Quando o numerador é maior que o denominador. Para o primeiro caso, nós vamos dizer que a fração é imprópria ou é própria. A fração é própria. Para o segundo caso, nós vamos dizer que a fração é então imprópria. Bem, vamos tomar como exemplo a fração 1/2, 3/5, 4/7. São exemplos em que o numerador é inferior ou é menor do que o denominador. Para casos da fração imprópria, nós temos 5/2, 3 sobre 1 ou na razão de 1 e 7 na razão 3 ou 7/3. Então, temos aqui os exemplos de frações próprias e também frações impróprias. Para além deste tipo de fração, fração própria, fração imprópria, também temos a fração mista.
ela se identifica por possuir, primeiro, a fração mista tem, primeiro, uma parte que é fraccionária, uma parte que é fraccionária e outra parte que é inteira. Vamos trazer aqui um exemplo. C A sobre B. Esta é a parte inteira e esta aqui é a parte fraccionária. Portanto, quando uma fração se apresenta desta forma, lhe chamamos de fração, então, mista. Como exemplos, podemos tomar 3, 1 meio, 5, 2 sétimos. São exemplos de frações, então, mista. Vamos agora para a ampliação e também simplificação de frações. Há duas formas de obter, então, frações equivalentes. Uma é por via da ampliação. Tanto a ampliação é... Vamos supor que nós temos aqui a fração A sobre B. Para encontrar uma fração equivalente a esta, mas através da ampliação, nós temos que multiplicar o numerador e também o denominador pelo mesmo número. Com cuidado de que, então, este número tem que ser maior do que 1 e B sempre tem que ser diferente de 0. Outra forma de obter frações equivalentes é através da simplificação. Pela simplificação, nós também podemos obter frações equivalentes. Basta para isso fazermos da seguinte forma. Uma fração dada a B, teremos que dividir pelo mesmo número no numerador e dividir também pelo mesmo número no denominador, sempre com cuidado de que este número tem que ser maior que 1 e B também tem que ser, então, diferente de 0. Quais as principais propriedades de frações? Principais propriedades de frações. A primeira propriedade é que elas também cumprem com as propriedades comutativa. A primeira propriedade comutativa, podemos trazer aqui a propriedade comutativa, que é, se eu tiver uma fração A sobre B vezes C sobre D, isto equivale a C sobre D vezes A sobre B. Propriedade comutativa. Outra propriedade é a propriedade associativa. A sobre B vezes C sobre D vezes F sobre K. Isso será igual a A sobre B que multiplica C sobre D vezes F sobre K. O que equivale a dizer também a C sobre D vezes, abrir parênteses, podemos abrir parênteses aqui, lembrar que aqui podemos não colocar o sinal de multiplicação, já que o parênteses indica também multiplicação, então nós teremos A sobre B vezes, então, F sobre K. Equivale também a dizer que temos F sobre K que multiplica, então, C sobre D
vezes A sobre B. Esta propriedade é a propriedade associativa. Associativa. Então, podemos... A terceira propriedade é a propriedade distributiva. A propriedade distributiva diz que se tivermos uma fração A sobre B que multiplica C sobre D mais F sobre K, isso equivale a dizer que o número que está fora de parênteses, ou a fração que fica fora de parênteses, multiplica todos que estão dentro de parênteses. E nós teremos A sobre B vezes C sobre D mais A sobre B vezes F sobre K. Lembrar que a propriedade distributiva pode ser com relação à adição, neste caso é com relação à adição, mas também pode ser com relação à subtração. Então, neste caso, o que muda é o sinal. Nós teremos A sobre B vezes C sobre D menos A sobre B vezes F sobre K. Esta é a propriedade distributiva. Bem, para além das propriedades comutativa, associativa e também as propriedades distributivas, nós também temos a propriedade de que o zero é elemento, então, absorvente. Zero elemento absorvente, porque A sobre B vezes zero dá zero. Então, é elemento absorvente. Depois temos o elemento neutro, que é zero elemento absorvente, 1 é o elemento neutro. Elemento neutro. Então, teremos A sobre B vezes 1 dá mesmo A sobre B. Quais as principais operações com frações? As principais operações, vamos começar com a operação de adição e também subtração. Adição e subtração. Lembrar que a adição e subtração dos números fracionários se faz de duas formas. Primeiro, se eu tiver A sobre B mais ou menos C sobre B. Isso vai ser igual, vejamos que os denominadores são comuns, são idênticos, então nós teremos a adição ou subtração dos numeradores e manter então o denominador. Outro caso, podemos ter A sobre B mais ou menos C sobre D. Neste caso, os denominadores são diferentes. Nós teremos que, então, trocar, achar o mesmo denominador que fica trocando aqui, e nós teremos A vezes D sobre ou mais BC sobre BD. Multiplicação. Lembrar que a multiplicação se faz termo a termo. A multiplicação A sobre B vezes C sobre D será igual a A vezes C sobre B vezes D. Divisão. A divisão será A sobre B a dividir por C sobre D é manter a primeira fração, transformar a divisão em multiplicação, buscar o recíproco ou o inverso da segunda fração.
neste caso será então igual a D sobre C. Isso tudo será igual, aplicamos agora a regra da multiplicação, teremos A vezes D sobre B vezes C, portanto isso será igual a D sobre BC. Não deixe de nos acompanhar, na próxima aula nós traremos os exemplos de todas as propriedades que tratamos então nesta aula introdutória sobre frações.